Estão cansados de procurar jogos em mídia digital? Então vem para Goku Games Stories. Aqui temos jogos de mídia compartilhada grátis e jogos de contas privadas com jogos incríveis. Aqui temos de contas grátis Hitman's Absolution, Forza Horizon 2, temos Black Ops 2 e também sai continhas com transferência de licença grátis em algumas madrugadas. Então, não quer perder nenhuma dessas contas? Então já chega correndo aqui na Goku Games Stories e se inscreve já aí no canal e vem pra cá pra você poder jogar os seus jogos preferidos no seu Xbox 360. Então bora lá.